coração para Deus nos usar poderosamente. Amém? Lucas 15, 7. Digo-vos, Jesus falando, haverá maior alegria no céu por não são dois nem três, pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esta semana eu fui discipulado pelo meu pastor, que cuida de mim, que ora na minha vida, sobre a grande diferença entre a mensagem que Pedro pregou no dia de Pentecostes, na festa judaica, para os judeus, para pessoas religiosas, para pessoas que conheciam o Antigo Testamento, da mensagem que Paulo, o apóstolo, pregou lá na Grécia, lá no Areópago. Pedro estava falando para irmãos na fé, tanto que ele disse, Joel falou isso, Davi falou isso, foi falando dos antepassados. Quando Paulo chega no Areópago, aquelas pessoas da Grécia não sabiam nada do judaísmo. Na época não tinha internet, não tinha jornal, não tinha revista. Então eles não conheciam Joel. Eles talvez ouviram falar de um rei chamado Davi, mas aquele discurso de Pedro foi um discurso para pessoas de tempo, pessoas que conheciam a fé. Tanto é que teve muitas conversões, porque todos ali viram que o prometido Messias era Yeshua, ou seja, o Cristo era Jesus, ou o Messias prometido estava realmente naquele homem de Nazaré que foi crucificado e mais de 3.000 se converteram. Pastor Ricardo, qual é o impacto que o senhor teve nesta noite? O impacto de perceber, quando eu cheguei ali na porta e vi aqui o Espírito Santo tocando nos corações, vidas sendo curadas, sendo libertas, sendo alegradas no Espírito. De fato, o céu é um lugar festeiro. Digo, o céu é um lugar festeiro. Eu não esqueço a palavra da Luciana terça-feira. Pastor, já acabou. Puxa, estava tão bom. Não é verdade? Eu costumo dizer que no céu não teremos relógio, porque vai ser adoração dia e noite. Quem não gosta de louvor, há pessoas que ficam incomodadas com a nossa caixa de som tocando louvor, essa que não vão para o céu. Não vão para o céu, porque no céu não tem como você, o culto acabou. A Bíblia diz que ao que está sentado e ao Cordeiro seja honra e glória e louvor pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz que há anjos, querubins, serafins que não param de adorar o Messias, que está sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo. Então o céu é um lugar de louvor ininterrupto. Não vai ter fim de culto, não vai ter início. O céu é um lugar festeiro. Mas eu quero falar da maior festa que tem no céu. Quando você traz uma oferta no altar, a Bíblia não diz que tem festa no céu. Pastor, mas Deus não se alegra? Claro, Deus ama ao que dá com alegria, mas a Bíblia não diz que tem festa nos céus. Quando você compra um equipamento, alguma coisa para a igreja, a Bíblia não diz que é festa no céu. Não há esse termo na Bíblia assim, festa no céu quando fazemos alguma coisa, pintamos uma parede. Não há festa no céu quando você canta uma música. Não há festa nos céus quando a gente faz as nossas coisas do dia a dia. Mas a Bíblia garante, como dizem alguns, que há uma festa nos céus. A parábola da ovelha e da dracma perdida, parábola é uma história para explicar uma verdade. Não pense você que parábola não é uma verdade. Parábola é uma ilustração. Jesus
em sua sabedoria divina, dava histórias para o povo entender naquela época, que não tinha computador, que não tinha o Hubble, que não tinha microscópio, que não tinha bomba atômica, que não tinha carro. Todo mundo entendia as palavras de Jesus. E Jesus dava uma história para que hoje nós entendamos também. E a história que Jesus contou é de um homem que tinha 100, diga 100 ovelhas. E quando se perdeu uma, ele deixou as 99 e foi atrás da perdida. E achando a perdida, a colocou no ombro, cheio de alegria, e fez uma festa. Ele disse: alegrem-se comigo, porque achei minha ovelha que se havia perdido. Pastor Altair já deve ter ouvido muitos sermão, eu também, mas eu não tenho aqui um sermão. Eu tenho a palavra do Espírito para dizer que isso não tem nada a ver com o ministério local. Alguns diziam: o pastor deve deixar 99 pessoas e ir atrás da perdida. Não é isso. Se trata de uma parábola que Deus é o pastor e que nós, filhos, somos ovelhas, e que Deus é interessado em todos os perdidos. E Ele vai atrás, vai através da rádio, vai através da TV, vai através do folheto que a gente entregou hoje. Pessoas receberam folheto hoje que estão desviadas, afastadas. A Elisa disse: pastor, eu encontrei um monte de afastado. Eu também, no caminho agora, encontramos pessoas que já caíram no espírito, que já choraram, que já dançaram, que já cantaram. Para onde elas estavam indo? Para a igreja? Que não é. Pela cara você vê, pela vergonha, quando recebe um folheto, e eu dei um folheto mesmo na implicância, como se fosse um índio. Porque há momentos que Deus diz: é melhor ser frio do que ser morno. Eu vi uma mensagem hoje, alguém me mandou, de que tem pessoas que não entendem que Deus é o Deus de verdade. E como Ele é Deus de verdade, Ele não tolera a falsidade. Por isso que é chocante, como eu vou dizer, mas Jesus diz: é melhor você ser frio, é melhor assumir: eu estou encapetado, endemoniado, desviado, afastado, eu estou no mundo, do que você dizer: pelo menos eu fumo maconha, mas não uso cocaína. Isso é uma pessoa que não tem noção de que para Deus não tem pecadinho, pecadão. A única coisa que Deus tolera na questão do pecado é quando diariamente você joga fora, você pede perdão, você pede misericórdia, e aí você prossegue. Mas quem guarda pecado, Deus não tolera. Eu não estou dizendo que você nunca vai pecar, mas quando pecamos, temos que clamar o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Temos que dizer: Senhor, Tu és o meu advogado fiel, meu louvor. Está fazendo maior sucesso, né? Da Bruna Carla. Você, Jesus, é meu advogado. Entra nessa causa, lava-me com o Teu sangue e me purifica. Mas se a pessoa guarda um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, quando der uma semana, com pecado acumulado, aquele pecado carcome, aquele pecado destrói. Miqueias capítulo 2, versículo 10, diz: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. E Miqueias, um livro desconhecido da Bíblia, diz assim: por causa do pecado que destrói, sim, que destrói grandemente. Por quê? Porque o pecado acumulado, ele causa um estrago. Os afastados da obra de Deus são pessoas que pecaram e deixaram o pecado criar raiz. Pecado você corta logo cedo. Você diz: Deus, eu não quero isso na minha vida. E você luta, briga contra e vai levando. Aí você é espiritual. Mas se o pecado entra, o pecado bate a porta. E aí a sua vida vai afundando. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai atrás da perdida. Mas tem muita gente dentro da igreja que acha que é salvo e está perdido. Por que está perdido? Porque essa hora sabe que tem essa reunião, mas está vendo novela, está vendo Pânico, está vendo isso, está vendo aquilo, e não quer estar na casa de Deus. E diz que é adorador. Adorador é o salmista, que afirmou: eu quero estar um dia na tua casa do que fora dela 1000. Então, querido, Deus está dizendo nesta noite que há uma festa, diga festa, nos céus.